Olá, futura habilitada! Finalmente chegou o primeiro dia da tão esperada semana Você Aprovado na CNH. Eu sou Carlos Nogueira, especialista em ensinar mulheres a serem aprovadas na prova prática da CNH, através do controle do nervosismo, do medo, da ansiedade e todos os pensamentos e sentimentos ruins que estão te afastando do teu grande sonho agora. E nessa jornada de 3 aulas, eu vou te mostrar o passo a passo da técnica que eu criei e venho utilizando nos últimos 12 anos para ajudar centenas de mulheres a serem aprovadas sem precisar investir muito mais dinheiro em novos pacotes de aula de direção, e não importa o número de vezes que já tentou e tenha reprovado, como é o caso das minhas alunas. Dá só uma olhada. Bianca, me diz uma coisa, quantas vezes tu tinha reprovado antes de me conhecer? Me diz uma coisa, quantas vezes tu reprovou antes de me conhecer? Só 8? 8 vezes. Eu já tinha reprovado, 4 vezes, já estava indo para a 5ª tentativa. Quantas vezes tu já havia reprovado? 8 vezes. 8 vezes? 8 vezes. 2 vezes. A terceira, graças a Deus, te conheci. Quantas vezes tu tinha reprovado antes de me conhecer? Eu tinha reprovado uma vez. Uma vezinha, mas foi como se fosse 1000. 1000 vezes. Olha, a minha maior dificuldade é a função da ansiedade, Eu tenho muita ansiedade e eu não sei como controlar isso, na verdade, Foi o que acabou me fazer eu rodar 4 vezes, devido à ansiedade. Quantas vezes tu tinha reprovado no carro? Uma. E 2 a moto? E 2 na moto. Eu tinha minhas pernas comprimidas no carro. E já tinha reprovado várias vezes. E quando foi na 8ª vez, eu já tava assim, no final eu já tava pioneando, fazendo vídeo melhor de categoria. Então, era mais tempo, Tinha 5 anos, mas eu quase esgotei esse prazo. Quantas vezes tinha reprovado? Foram 5 reprovações. Reprovei várias vezes. Várias vezes. 8 vezes eu fui reprovado. Eu tô só com uma mão que eu consigo não Ah, entendi. Show de bola, show de bola. Massa, massa. A B, ó. Aham, a B, te mete. Tu tá com a tua carteira aí, não? Tá tirando uma foto? Aí, que massa, show de bola. Massa, muito massa. Ô, Danilo, Mérito nosso! Não, mérito teu. Mas se fosse só o mérito, eu tinha passado antes de você, mérito nosso. Tu tá com a tua habilitação ou não? Tô, deixa eu só, é uma coisa errada, Deixa eu só pegar aqui. Agora faz 5 meses já. Show de bola. Aqui, ó. Vou mostrar a foto. Tá aqui. Show de bola. Muito obrigada. Por acaso tu tem a tua CNH aí, não? Tem, aqui do meu lado. Sabe que eu quero fazer uma parede só de CNH, Então, mas pode ficar tranquilo aqui. Isso, tu põe a mão no carro. Dado. Aí, show de bola. Massa. Por acaso tu tem a tua CNH aí, não? Sim. Aí, sabe por que eu peço a CNH? Porque eu quero ter um quadro, uma parede cheinho, tipo um pôster assim, com todas as alunas, todas as mulheres que eu já ajudei. Tu tem a tua CNH aí? Bora lá. Aí, show de bola. Tu sabe por que eu peço a CNH, Eu quero fazer uma parede assim, só com foto de vocês, com a CNH na mão. E aí um dia, eu ainda vou ter um estúdio assim, que eu vou fazer minhas lives, e aí vai aparecer no fundo todas as mulheres que eu já ajudei a ser aprovar. Vai faltar parede. Vai faltar parede. É por isso que vai ficar a tua foto bem bonita lá. Agora, algumas pessoas vão nos ver, vão ouvir falar, e mesmo que nem ele falou agora há pouco, vão achar que é golpe. Pra te não dizer que é golpe, por acaso nem o teu Renato. Eu tenho meu Renato, tá aqui, ó. Tava com a prova agendada no dia 28. Só que aí foi cancelado. Foi cancelado. Teria 2 aulas, que seria dia 28. Aí foi cancelado. Aí eu fiz uma aula quarta-feira de tarde e uma aula extra. Olha essa prova. Teu Renato, pra gente tirar um print, eu queria tirar uma. Vou fazer uma foto com todas as mulheres que eu já atendi, que eu já ajudei. Eu quero fazer uma foto bem grandona assim que eu vou botar no meu escritório. Pra me lembrar. Eu não tenho porque eu ainda vou fazer a prova de moto. Eu só tenho que pegar uma foto que eu te mandei. Mas eu legal. não tenho, fiz a prova de moto. Tá, legal. Mas então quando tiver a gente vai fazer isso aqui, nem seja só pra tirar uma foto, pra mim guardar como lembrança e ficar ali toda vez que eu olhar eu me lembrar. Porque cada aluna que passa por mim, sempre tem uma história, Sempre tem algo pra compartilhar, algo interessante. E eu acho isso muito show. Agora diz uma coisa, sua carteira tá aí, não? Minha carteira? Tá. Então eu quero o meu objetivo agora é juntar o maior número de pessoas, de alunas possível, com a carteira na mão, eu vou tirar uma foto e vou criar uma parede só com as alunas que eu já ajudei a ser aprovada e ter resultado. Então no momento de tirar a tua carteira aí agora, eu vou fazer que nem a Bianca ontem, que mostrou a carteira assim e eu tirei um print, pode ser? Pode ser. Deixa eu só achar a minha cabeça. Tá.
vou colocar nas minhas redes sociais. Bom, obrigado. Carteira na mão, habilitado. Habilitado, desempregada, pra mostrar, graças a Deus, já até renovei já, né, ó. Vou só achar ela de carteira de mulher e bolsa de mulher, sabe? Já é a segunda já. Já na segunda renovação? Já renovei já, graças a Deus. Nem acredito. Às vezes, quando eu fui renovar ela agora, eu fiquei pensando, digo, nossa, será que é verdade mesmo? Porque só quem teve do meu lado aí sabe quanto eu tive muita dificuldade na aprovação da CNH. 8 vezes eu fui reprovado. Até que um dia eu olhando o celular, o Face, eu vi um vídeo do Sr. Carlos. E eu pensei, olhei para ele no vídeo e vi que aquele olhar, aquela voz dele, me deu uma força, me deu uma segurança. Aquela força assim que veio do teu olhar, do teu sorriso, das tuas palavras, que tu falou que a pessoa quanto mais reprovada, tá mais preparada. Daí eu pensei, então eu tô preparada. Show de bola. Eu botei na minha cabeça, então eu tô preparada. Bacana, né? Eu, sinceramente, toda vez que eu revejo esses depoimentos, eu me emociono, porque eu me coloco no teu lugar e consigo entender todo o sentimento de frustração, angústia, medo e dor que tu deve estar passando. Por isso, fica comigo e presta muita atenção em cada uma das 3 aulas dessa semana, que eu tenho certeza absoluta que eu vou te ajudar a se livrar desse momento complicado da tua vida e alcançar o teu grande sonho de olhar para a tua carteira de habilitação e poder dizer, eu consegui. Deixa eu te contar um pouquinho da minha história. Como eu cheguei nesse método. Como eu venho de uma família muito pobre, desde cedo eu tive que escolher, ou eu estudava ou eu ia trabalhar para ajudar em casa. Então, com 8 anos de idade, eu comecei vendendo lanche na rua, nas oficinas, comércio. Só para tu ter uma ideia da minha pobreza, eu dormia em um colchão de palha, sabe aqueles antigos? Quando levantava ficava o desenho certinho do corpo. Parecia um sarcófago, aqueles caixão de múmia de desenho animado. Mas o legal disso é que eu não precisava arrumar a cama. Quando chegava de noite, ela já estava pronta, certinha. Foi uma época boa. Foi difícil, mas foi boa. Eu aprendi que a necessidade, a dificuldade, os obstáculos te fazem a força de te tornar muito mais forte, onde a única opção que você tem é ou passava fome ou ir à luta. Então, eu baixei a cabeça e me dediquei a trabalhar. Tudo que aparecia, eu pegava. Desde serviço de flanelinha a servente de obra. Não tinha ruim para mim. Um dia eu até tive um pensamento, que eu não queria ser como a minha família, que trabalhava e não adquiria nada. Nada contra eles. Só não desejava essa vida para mim. Então eu na época tive um sonho. Comprar uma motinha 50 cilindrada. Eu batalhei, lutei e o que era para ser em 1 ano, eu consegui em 6 meses. E detalhe, uma CB400 vermelha, modelo Hollywood. Eu não alcançava nem os pés no chão. Um dia eu fui abastecer num posto de gasolina, ela tinha um desnível no posto. Eu não alcancei o pé no chão, de pequeno que eu era. A moto caiu por cima de mim. Os frentistas não sabiam se me ajudavam a levantar ou riam da minha cara. Isso foi muito divertido. E não foi só a única vez, teve várias. Teve uma vez que eu caí sozinho na sinaleira. Fechou o sinal, eu parei, a moto tombou pro lado. Um monte de gente na parada de ônibus ficou rindo da minha cara. Os carros buzinando, aquele movimento louco, e eu não conseguia levantar a moto. Eu tinha só 15 anos, sem carteira, com medo que a polícia aparecesse e me levasse com moto e tudo. Mas tudo isso na época serviu de aprendizado. Quando eu vi os resultados que eu estava tendo, aí então eu me dediquei muito mais ainda, com muito mais afinco, com muito mais garra. E o resultado disso, 3 anos depois, eu comprei a minha primeira casa própria. Com 18 anos já era independente financeiramente. Eu ganhei muito dinheiro, mas eu também coloquei muito fora, pois eu não tinha o conhecimento que realmente me faltava. Com isso eu vivia uma gangorra, horas lá em cima, horas aqui embaixo, e às vezes eu tinha muito, às vezes eu tinha que contar moedas para comprar alguma coisa para passar o final de semana com a minha família. Isso sinceramente me incomodava. Foi então que eu, aconselhado pela minha mulher na época, me deu a ideia de voltar a estudar. Eu tinha parado meus estudos na 8ª série.
Então eu comecei tudo novamente. Fiz supletivo, trabalhava de dia, estudava à noite, depois eu fiz vários cursos e treinamentos, palestra na área de gestão de empresa. Até faculdade com ênfase em comércio exterior eu fiz. Fiz outras pós em controladoria, gestão financeira, até consultoria. Queria ser consultor. Meus resultados melhoraram, não vou mentir, mas ainda não era o que eu esperava. Nesse meio tempo, veio a crise e eu acabei me endividando. Eu percebi que não adiantava eu saber um monte de coisa enquanto eu não mudasse isso que estava aqui dentro de mim. Eu tinha que mudar a forma como eu pensava e não o que eu fazia, pois eu sabia o que fazer, mas não fazia. Nessa época, então, eu conheci a metodologia do coach, ao qual eu me surpreendi. Antes disso, eu fui fazer um tal de coach financeiro. Eu saí mais endividado, pois me colocaram numa turma para investimento. E eu não tinha nada para investir. Ao contrário, me colocaram no meio, tinha que sair do endividamento. Eu estava na época com mais de 200 mil de dívida. Achava que era impagável. Mas mesmo decepcionado com aquela turma, acabei no intervalo da aula online, na época, eu vi o depoimento de várias pessoas de uma empresa muito conceituada na área. E eu fui tirar informação para saber quanto era o investimento. O investimento de 6 dias ou 2 finais de semana era o meu faturamento de um mês inteiro na época dessa empresa endividada que eu tinha. Eu pensei, cara, eu conversei com a minha esposa e ela me incentivou a fazer mesmo eu não tendo dinheiro. Eu não me sentia bem. Eu disse não, só se for a vontade de Deus e algo acontecer para isso. Não sei se por milagre, coincidência, lei da atração, seja lá como você fala ou no que você acredita. Eu sei que chegou uma carta do banco na minha casa que eu devia, dizendo que tinha lá uma quantia das vendas da loja com cartão de crédito. Eu realmente não acreditei, pois geralmente o que caía na conta, o banco, como eu devia, pegava para ele pagar essas contas. Eu fui no caixa automático e, pasmem, estava lá a quantia exata para pagar todo o curso de uma única vez. Mais as despesas de viagem, pois eu tinha que viajar 300 km de distância, hospedagem e comida. Na mesma hora, eu nem pensei 2 vezes, saquei o que dava e transferi para uma conta segura. Fui fazer o curso tranquilo, ali eu realmente mudei minha vida. Eu cheguei em casa no domingo à noite e risquei minha parede com um gráfico de baixo a cima, onde eu estava 200 mil negativo e onde eu queria estar 100 mil positivo 1 ano depois. Todo dia eu passava pelaquela parede, às vezes muito rápido, nem olhava, mas a minha mente sabia que ali estava o meu objetivo, onde eu queria estar no final daquele ano. Então, aconteceu 6 meses depois. Eu me surpreendi, me deu uma confiança incrível, inabalável. Então eu comecei a ajudar outras pessoas que estavam endividadas, apavoradas. Algumas tinham até pensado em suicídio. Na época eu atendia todas as noites da semana. Me deu um baita conhecimento que era sensacional. Eu fiz isso por um bom tempo, até que eu comecei a cobrar. Eu ganhava bem por isso. Tinha excelentes resultados, um melhor que o outro. Mas chegou um tempo que eu cansei. O processo durava 3 meses, 90 dias. Era um encontro de 1 hora, uma vez por semana. Chegou uma época que eu achava muito tempo. Então eu queria me puxar, eu queria fazer mais. Eu queria trabalhar a mente da pessoa um dia e ver o resultado no máximo no outro dia. Então, na época eu rezei e pedi a Deus que me mostrasse um caminho. E novamente, milagre, sorte, coincidência ou não, aí apareceu uma oportunidade de ajudar meu sobrinho, que na época trabalhava comigo. Tinha pedido dispensa na segunda-feira pela manhã. Quando ele veio trabalhar à tarde, chegou com uma cara de choro, triste, frustrado. E eu perguntei o que houve, brincando com ele, quem morreu? Ele disse para mim, ninguém, tio. Eu fui fazer a prova de direção e reprovei de novo. Eu disse, eu nem sabia que tu estava tirando a tua CNH. Ele disse, sim, tio, já reprovei mais umas 3 vezes, estou pensando até em desistir. Eu disse, não, cara, capaz, um guri novo, com todo o gás, energia, não mesmo.
faz o seguinte, marca a tua prova e me avisa uma semana antes, que eu vou te ajudar. Me comprometo contigo. Ele disse, será, tio? Eu falei, claro, cara, te garanto, vai lá. Então ele foi lá, marcou a prova, e o que era uma segunda, me avisou lá no sábado, tinha vontade de matar aquele guri. Pensei, o que eu vou fazer num único dia? Já sei, vou levar ele no local da prova e ver como ele dirige. Marquei com ele um domingo bem cedo, passei na casa dele e fomos para o local onde ia ser a prova no outro dia. Eu dei o carro para ele e comecei a dizer o que ele deveria fazer. Estacionar, baliza, garagem e tudo mais. Eu sinceramente me surpreendi, pois ele não errava nada, ele fazia melhor que eu que já tinha carteira há anos. Perguntei, que isso, guri? Tu dirige muito bem. Ele disse, eu sei, tio. Meu instrutor, ele me elogia sempre. Eu já tenho um carrinho, sei dirigir, mas chega na hora da prova, as mãos soam, as pernas tremem, me dá um branco e eu acabo esquecendo. Eu disse, cara, não, isso que tu tem é emocional. Vambora que isso eu resolvo, isso eu sei fazer. Dei umas técnicas para ele fazer, um passo a passo. No outro dia, eu levei ele no local da prova. Ele estava extremamente tranquilo, que nem ele acreditava tanto. Eu ofereci para ele no meio do caminho para a gente tomar um café. Ele não quis mesmo eu pagando, pois disse que estava bem do estômago e não queria arriscar de estragar isso. Chegamos no local da prova, o instrutor juntou a turma toda e perguntou se alguém tinha alguma dúvida. Deu algumas orientações e foi cada um para o seu canto novamente. Naquele dia, a maioria estava reprovando, até que chegou a vez do meu sobrinho. O avaliador chamou o nome dele e ele foi. Quando apresentou o documento de identificação, ele tinha uma carteira de trabalho. O avaliador disse que nem era para aceitar aquela carteira, pois ela estava toda surrada. Meu sobrinho, então indignado, bravo, disse, como assim? Com esse mesmo documento, eu fiz a inscrição da minha CNH, eu fiz as aulas teóricas, prática, prova e ninguém nunca disse nada. Hoje, quando eu vou fazer a prova, tu me diz isso? Tu quer me deixar nervoso? Vocês querem roubar o nosso dinheiro, fazer coisa para nós rodar. Ele disse que depois que disse, ele se arrependeu, porque aquela pessoa que ia avaliar ele. Aí ele pensou, agora eu já falei, cabe a mim mostrar a minha capacidade. Continuou fazendo as técnicas que eu ensinei, mesmo dentro do carro quando ele entrou, saiu, fez a baliza, a garagem, o avaliador entrou, saiu para o percurso fazendo a técnica, voltou, o avaliador desceu e ele cumprimentou meu sobrinho. Deus, parabéns, aprovado. Ele saiu feliz da vida, eu mais ainda, pois eu fiquei muito orgulhoso do meu trabalho. Após isso, um primo ficou sabendo e pediu se eu não ajudava a namorada, pois estava no processo e já tinha reprovado mais de 6 vezes. Ela entrava em crise de pânico toda vez que ia fazer a prova. Ela chorava muito depois que reprovava. Ela ficava destruída emocionalmente. Eu combinei com ela um dia antes, uma hora antes, para chegar no local da prova. Lá tinha umas balizas, eu coloquei ela para fazer e ela não acertava uma sequer antes da prova. Eu achei que não ia ser possível. Dito e feito, ela reprovou naquele dia. Mas enquanto esperava ela ser chamada, eu observei uma senhorinha que andava de um lado para o outro, nitidamente nervosa, fumando um cigarro atrás do outro com uma bolsinha tiracol bem pequenininha. Eu me aproximei e comecei a puxar papo. No início foi muito difícil, até que ela me deu uma oportunidade e começou a me dizer que ela já tinha reprovado 16 vezes. Isso mesmo. Eu no primeiro instante eu fiquei meio abalado, que nem tu agora. Nunca tinha escutado que alguma pessoa pudesse reprovar tanto. Mesmo assim, como eu era treinado no processo de coach, na metodologia, a gente aprende a não julgar ninguém e aceitar cada um como é. Após isso, eu comecei ali mesmo a aplicar um monte de técnica e ferramenta, tudo que eu conhecia, tudo que eu podia naquele pequeno espaço de tempo.
Até que ela foi chamada e nesse meio tempo eu me envolvi numa discussão com o instrutor que estava lá, que chamou ela de Maria Baliza, pois ela nunca havia saído da baliza. Eu disse para ele, cara, dá um voto de confiança, um pensamento positivo, uma palavra, não debocha dela. Nisso eu olhei para onde ela foi fazer a baliza e não enxerguei ela. Achei que ela pudesse ter tido reprovado e saído pela outra esquina e eu não ter visto. Daqui a pouco eu olho para o lado assim e vem uma senhorinha com a cabeça de trás da direção bem baixinha, dobrando devagar. Estacionou, dobrou o carro, estacionou, saiu do carro, o avaliador foi lá e deu os parabéns para ela. Ela saiu rindo sozinha pela rua. Passou por mim que era um raio. Dei os parabéns, ela nem parou. Só disse, agora ele vai ver só. O marido que disse que ela só ia pegar o carro zero que ele comprou depois quando ela tivesse carteira. E ela disse, agora eu vou descontar. Até hoje ela não sabe o que eu fiz por ela. Mas ela fez muito mais por mim, me deu a oportunidade para testar minhas técnicas com uma pessoa que já havia reprovado várias e várias vezes, ali mesmo no local da prova. Eu comecei a juntar tudo que eu apliquei no meu sobrinho e assim foi nascendo o meu método. Lembra da namorada do meu primo, que tinha reprovado naquele dia? Marcou uma prova 15 dias depois. Ela então entrou em contato comigo e ela me disse que não queria sair para dirigir. Se eu pudesse somente ajudar a controlar a ansiedade, o medo que ela sentia um dia antes da prova, que já ajudava. Eu disse que sim, era isso que eu fazia e fazia de melhor. Como a prova dela era na segunda, atendi ela no domingo na minha casa. Apliquei o passo a passo que já tinha dado certo com o meu sobrinho e com a senhora 16 vezes. Ela se emocionou muito no dia, chorou. Depois ela disse que sentiu uma sensação de paz, parecia que havia tirado um peso das costas dela. Agradeceu, no outro dia foi fazer a prova e saiu aprovado. A partir daí eu fui para os locais de prova, como eu chamo campo de batalha. Comecei a estudar as pessoas na hora da prova. O que elas faziam na mente delas que dava errado. O que elas faziam na mente delas que dava certo. Com isso fui aperfeiçoando, melhorando. Cheguei a esse método, a esse passo a passo. E até hoje estou vendo o que eu posso fazer para deixar cada vez melhor. E não conheço nenhum outro profissional que faça o que eu faço, pois eu tive que estudar muito, testar e aplicar no dia a dia da prova. Por isso um terapeuta, psicólogo, psiquiatra não consegue te ajudar da mesma forma que eu, pois isso leva tempo, dedicação e eu me especializei. Era um sonho meu ajudar mulheres assim como você. E é justamente sobre o que você fez de errado até aqui que te afastou da tua aprovação que eu quero conversar com você hoje. Eu sei que o processo de habilitação não é fácil, nem para homens e nem para as mulheres. E é claro que existem os pontos fora da curva, de pessoas que conseguem ser aprovadas de primeira sem muita dor, mas geralmente não é assim. Então, se você já reprovou 1, 2, 3 ou mais de 10 vezes, não se preocupe. Você não está sozinha. É bem provável que em várias cidades nesse nosso país agora existam diversas pessoas como você assistindo esse mesmo evento e que reprovaram tanto ou mais vezes do que você. Pode parecer muito contraintuitivo isso que eu vou te falar agora, mas um dos principais erros que você vem cometendo no teu processo de habilitação que te faz ser reprovada não é só não dominar o seu nervosismo, o seu emocional. O pior erro é voltar à autoescola para comprar novos pacotes de aula prática. Novos pacotes de direção, além de deixar o teu processo ainda mais caro do que já é, não vão te ajudar a alcançar o teu objetivo. Se o motivo da tua reprovação foi ou vem sendo nervosismo, medo, trauma, dores psicológicas, movimentos involuntários causados pela sua mente, como o caso de tremedeiras sem motivo aparente, não há pacote de aula prática nesse mundo que resolva esse problema, de alguém que esteja passando por tudo isso que eu acabei de falar. Então, se você se identificou
Aqui, pare agora mesmo de investir o seu tempo em dinheiro, em mais pacote de direção. Geralmente, nós, seres humanos, temos a tendência natural de tentar deixar as coisas mais fáceis, minimizar a dor e o tempo de obtenção de um determinado objetivo, buscando atalhos que na nossa cabeça podem parecer a fórmula mágica que vai trazer o resultado. Nós mesmos esperamos, porém, eu sei que talvez você não saiba que esses atalhos, ao invés de te estarem te levando mais próximo da tua habilitação, estão te afastando dela. Sabe algo que possivelmente você já fez no local da prova, muitas vezes no intuito de ganhar tempo, ficar mais tranquila antes de iniciar a prova, certamente teve efeito contrário? Deixar que todos os seus colegas de turma façam a prova antes de você, pedindo que te deixe no final da fila. Sabe por que isso é contra você? É simples. Nós estamos o tempo todo nos comparando uns com os outros. Qual é a mulher que nunca olhou para uma amiga e comparou o seu cabelo, a sua roupa com dela? Não me diga que tu nunca olhou para as unhas de uma amiga e em seguida olhou para as suas. Eu sei que você já fez isso. Por quê? Todos nós nos comparamos de alguma forma. É do ser humano. E na autoescola, quando tu deixa os teus colegas fazerem a avaliação prática antes de você, o que acontece é que aqueles ou aquela que tu já julgava estarem melhor, mais preparado do que você, eles também podem não conseguir a aprovação. E isso simplesmente detona a tua autoconfiança, porque você pensa assim: nossa, mas se fulano ou fulano, que estava muito mais preparada, não conseguiu passar, por que eu vou conseguir? Logo, uma vez que tu tenha feito e pensado isso, tu já perdeu a tua carteira ali. A dúvida custou a tua carteira. O teu inconsciente age como um servo fiel e toma como verdadeiro tudo aquilo que tu sugestiona para ele. Logo, se tu começa a tua avaliação já imaginando que vai reprovar ou com dúvida, não tem como tu conseguir um resultado diferente que não seja reprovação. E não é só isso. Eu sei que é muito delicado o que eu vou falar aqui agora, mas eu preciso que tu encare isso de frente e preste muita atenção no que eu vou te dizer. Não pode continuar terceirizando a responsabilidade pela tua aprovação e a culpa pela sua não aprovação. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que enquanto tu continuar acreditando que reprovou por causa do examinador, que não foi com a tua cara, ou que ele te reprovou de propósito, porque queria arrumar um jeitinho de te arrancar algum dinheiro de forma ilegal, ilícita, ou mesmo colocar a culpa no teu instrutor, na autoescola que tu tá matriculada, seja qual o motivo for, tu nunca vai conseguir a tua aprovação assim. Seja com a habilitação ou em qualquer coisa que tu desejar obter na tua vida. Tu vai precisar chamar a responsabilidade para si mesma e resolver chegar ao teu sucesso, independente do que acontecer ou de qualquer pessoa. E dizer: eu sou uma futura habilitada. Eu quero, eu posso, eu consigo. Nenhuma autoescola, nenhum instrutor, nenhum examinador, nem ninguém vai conseguir tirar isso de mim. Não importa o que tente fazer. Eu perdi as contas do número de mulheres que eu ajudei até hoje nessa jornada. Mas não é incomum algumas chegarem até mim dizendo que não estão conseguindo a sua aprovação porque os seus próprios companheiros, marido, namorado, não estão lhe apoiando nesse processo. Com o perdão da palavra, eu espero que esse não seja o seu caso. Mas eu já ouvi inclusive o relato de mulheres que os seus maridos lhe chamavam de burra e ignorante. E elas, ao invés de combater isso psicologicamente, usando como combustível para a sua aprovação, ao contrário, elas internalizaram a ofensa e a partir daí dizem que não vão mesmo conseguir e usam aquilo que o marido fez como álibi, como desculpa.
Eu realmente torço muito para que não esteja você nessa situação, mas se esse for o seu caso, é o momento de relaxar e descansar, porque você está agora no melhor lugar do mundo que poderia estar, para resolver o seu problema, tirar essa pedra do seu caminho que está te afastando do teu sonho, em ter a tua carteira e mostrar para todos aqueles que de alguma forma tentaram te prejudicar, ou não acreditar em você, que você é uma forte candidata à habilitação, que não vai desistir assim e não importa o que faça, porque não é sobre o que eles fazem, e sim como você reage ao que eles te fazem. Até o final dessa jornada, você vai aprender exatamente como combater isso, de forma eficaz, revertendo toda a negatividade que enviaram para você como combustível ao seu favor. Mas não é só isso. Nesses últimos anos, seja em contato com a aluna, seja no local da prova, eu percebi um erro fatal que muitas mulheres estavam tentando usar como atalho, que inclusive coloca a segurança de terceiros em risco, que é buscar por algum remédio, substância calmante ou qualquer outra poção que altere o seu estado natural e psicológico. É muito provável que você mesma que está me assistindo agora já tenha tomado alguma coisa no dia anterior, nas horas que antecedem a prova. Ou mesmo que não tenha feito isso, tenha cogitado a ideia de fazer ou até mesmo tenha tido contato com pessoas que fizeram. O que eu posso te dizer é o seguinte: se você já fez ou cogitou fazer isso, risque de uma vez por todas essa ideia da sua cabeça. E você tem no mínimo 3 bons motivos para nunca mais cogitar esse atalho na sua jornada rumo à habilitação. O primeiro é de que antes mesmo de conseguir a sua carteira, tu já estará cometendo um crime de trânsito, previsto no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 306, que prevê de 6 meses a 3 anos de detenção para aquele ou aquela que conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. Agora, se você já pensou bem no problema que pode arrumar para a sua vida se chegar no local da prova, Deus me livre e guarde, você causar qualquer acidente, por menor que seja, e eles pedirem para você fazer um exame de sangue e o resultado apontar que no seu corpo existe alguma substância que você tenha tomado sem o consentimento por escrito de um médico. Eu sinceramente não quero nem pensar nisso. Por isso é tão importante, e eu repito que você deve ficar nessa jornada comigo até o final da semana, que eu vou te mostrar como você vai conquistar a sua carteira sem usar nenhum jeitinho, esqueminha e de uma forma totalmente dentro da lei, usando apenas as suas habilidades que você já tem. E não importa se você já gastou rios de dinheiro com pacotes de aula, se você tem tentado ficar por último no local da prova, ou então se você coloca a culpa das suas reprovações nos outros, ou até mesmo tenha tentado controlar o seu nervosismo e os seus estímulos por meio de alguma substância, e mesmo assim continua com um carimbo de reprovada na sua ficha. Na próxima quarta-feira agora, às 8 horas da manhã, você precisa ficar ligado no seu e-mail ou nos grupos do WhatsApp, porque exatamente nesse horário a minha equipe vai liberar o link da aula 2, onde você já vai começar a entender a forma correta de resolver todos esses problemas, além de qualquer outro que esteja te afastando da tua aprovação. É na próxima quarta-feira que você vai dar mais um gigantesco passo rumo ao seu sonho, para que da mesma forma que as minhas alunas, você seja a próxima a vir aqui e dar o seu depoimento. E também mostrar para outras tantas mulheres que não importa idade, classe social, cor da pele ou grau de estudo. Toda mulher é capaz de conquistar aquilo que coloca como meta na sua vida, quando tem contato com um método testado e aprovado, que lhe dê o passo a passo para resolver todas as suas dores e te levar
até o teu objetivo. Agora eu preciso te fazer um pedido. Eu quero que você clique no link que deve estar aqui embaixo para que você possa fazer parte, junto com outras centenas de mulheres, do nosso grupo VIP no Facebook. Nesse grupo do Facebook, eu preciso muito que você escreva qual foi seu maior aprendizado durante essa aula de hoje. É importante, esteja no grupo e participe ativamente, porque quando estamos em comunidade, com as pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente, nossos resultados tendem a acontecer muito mais rápido, de uma forma muito mais fácil. É como nós fazemos com os nossos guris. Sabe quando você recomenda para o seu filho ou filha, diz o seguinte: não ande com fulano, porque fulano faz coisa errada, vai te levar para o mau caminho. Aqui é a mesma coisa, só que ao contrário. Eu recomendo a você que ande com pessoas com o mesmo objetivo que você. Assim podemos nos ajudarmos uns aos outros. Então não se esqueça, já deixe o seu despertador programado para a gente resolver todos esses problemas na aula de quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Vá ao nosso grupo do WhatsApp, do Facebook agora, através do link aqui embaixo e comente o seu maior ensinamento da aula de hoje. Um abraço e nos vemos na quarta-feira.